Estamos no 7º episódio da nossa série sobre supercarros que marcaram os anos 2000. Começamos essa jornada com um hipercarro americano lançado em 2000. E 2 anos depois, os europeus estavam prontos para dar uma resposta. E a resposta, por cima, italiana. E dite a quel porco del vostro padrone che i suoi arroganti dirigenti sono solo una massa di figli di puttana da 4 soldi. Caracas. O ano é 2002. O mundo vivia a febre do MSN, os celulares com antenas começavam a desaparecer e a era digital avançava rapidamente. Nos cinemas, Homem-Aranha se tornava um fenômeno mundial e mudava para sempre a forma como enxergávamos os heróis. Quem aí nunca pendurou em alguma coisa imitando aquele cabeça de telha? Oi, 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 oi. E ainda, no finalzinho do ano, O Senhor dos Anéis e as Duas Torres levava milhões de pessoas de volta à Terra-média. Para tudo aí. Que lindo, cara! Mas enquanto a cultura pop entrava em uma nova era tecnológica, uma fabricante italiana preparava algo impressionante: Ferrari. Em uma época onde as montadoras de supercarros buscavam aumentar ainda mais a potência e velocidade, a Ferrari decidiu criar um automóvel que representasse tudo aquilo que havia aprendido ao longo das décadas de competição. O resultado seria um carro tão especial que carregaria o nome do próprio fundador da marca. E não estou falando de um nome qualquer. Estou falando de Enzo Ferrari, o homem que construiu uma das empresas mais respeitadas da história dos automóveis. Bom, era pra ser, né? Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo. Ma lo possiamo... Spero. Ai, pá, vai te lascar, fé da... Um personagem conhecido por seu perfeccionismo, sua obsessão por corridas e por uma personalidade tão forte quanto os motores que ajudou a criar. Décadas após a sua morte, a Ferrari decidiu prestar uma homenagem definitiva ao seu criador. Ferrari Enzo não nasceu apenas para ser rápida, mas nasceu para mostrar ao mundo do que a engenharia italiana era capaz quando dinheiro, tecnologia e experiência em competição trabalhavam juntos. Principalmente numa fase em que, nas pistas de Fórmula 1, a marca era uma verdadeira máquina de conquistar títulos. Ao longo desse vídeo, vamos conhecer a história da Ferrari no início dos anos 2000, entender como surgiu a Ferrari Enzo, explorar suas características técnicas, suas participações na cultura pop, seus defeitos, é claro, e entender o seu significado. Vocês são muito bem-vindos ao canal Saber Inovador. Não se esqueçam de deixarem aquele likezinho maroto para fortalecer o canal e confiram suas inscrições. Sem mais delongas, que desça a vinheta. No início dos anos 2000, a Ferrari atravessava um dos momentos mais positivos da sua história. Nas pistas, a equipe de Fórmula 1 liderada por Michael Schumacher acumulava vitórias e estabelecia uma sequência de domínio que poucos times haviam conseguido alcançar anteriormente. Estavam transformando a Ferrari em uma verdadeira máquina de vencer. Apesar do sucesso nas competições, a divisão de carros de rua ainda carregava uma responsabilidade enorme. A Ferrari F40 havia se tornado uma lenda, enquanto a F50, apesar de extremamente avançada, não conseguiu manter a expectativa. Que pena. A empresa precisava criar algo para recuperar aquele impacto emocional que a F40 provocou no final dos anos 80. Nesse mesmo período, a concorrência estava se fortalecendo rapidamente. A Porsche já estava trabalhando em um projeto grande, desenvolvendo tecnologias cada vez mais sofisticadas. A Lamborghini se reorganizava sob o comando do grupo Volkswagen. E a Mercedes começava a investir pesado em modelos de alta performance. Realmente o mercado de supercarros estava se tornando uma verdadeira corrida armamentista tecnológica. É verdade. E a Ferrari aproveitou a oportunidade e entendeu que as soluções de engenharia utilizadas na Fórmula 1 poderiam ser aplicadas em um veículo de produção limitada destinado a ruas. Foi nesse cenário que surgiu a ideia de desenvolver um novo supercarro topo de linha, já na categoria de hiper, que representasse seu fundador. O projeto da Ferrari Enzo começou ainda no final dos anos 90. Desde o início, a proposta era clara: construir o carro de rua mais próximo possível de um Fórmula 1. Os engenheiros receberam liberdade para utilizar materiais avançados, soluções pouco convencionais e tecnologia que até então eram vistas apenas em pistas. O carro só não poderia voar.
O desenvolvimento aconteceu em um momento em que a Ferrari dominava a Fórmula 1, permitindo que muitos conhecimentos adquiridos nas competições fossem incorporados ao novo projeto. A empresa queria criar um carro que transmitisse aos motoristas sensações semelhantes às experimentadas pelos pilotos, sem comprometer completamente a utilização em vias públicas. Mas havia um conflito conceitual muito forte dentro da Ferrari. Uma parte dos engenheiros queria criar um carro extremamente próximo de um Fórmula 1, mesmo que isso sacrificasse conforto e a facilidade na condução. Outra parte já defendia a ideia de fazer um carro que continuasse sendo uma Ferrari utilizável nas ruas. O resultado foi uma solução intermediária. O design foi desenvolvido pela famosa Pininfarina, sob a liderança de Ken Okuyama, mas Ross Brawn também contribuiu bastante com a filosofia da Fórmula 1. O resultado foi um visual extremamente agressivo para a época, com linhas inspiradas diretamente nos carros de Fórmula 1. Há boatos que dizem que o desenvolvimento desse projeto foi extremamente sigiloso, para evitar risco de divulgação prematura. O conjunto mecânico de propulsão, o motor, estava sendo testado em uma carcaça de outro modelo da Ferrari, o Ferrari 348, e parece que o Schumacher também participou do projeto, dando algumas orientações sobre dirigibilidade e como que o carro se comportava nas curvas. Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni. Quando foi apresentado oficialmente em 2002, a Ferrari Enzo imediatamente virou alvo de desejo. A produção seria limitada inicialmente a apenas 399 unidades, mas a montadora, devido à alta demanda, resolveu aumentar esse volume, produzindo mais uma unidade, fechando a conta em 400. É brincadeira? E isso nem era o pior. Nem mesmo possuir dinheiro era garantia de compra. A própria Ferrari selecionava os clientes considerados dignos de receber um exemplar. Em outras palavras, era um carro tão exclusivo que até os milionários precisavam ser aprovados para adquiri-lo. Precisavam entrar na fila. Se você não foi selecionado, afaste-se do portão. Nós fomos selecionados! A presença da Ferrari Enzo na cultura pop foi quase instantânea. Ela apareceu em diversos jogos de corrida, incluindo Need for Speed e Gran Turismo. E claro, no cinema também foi celebridade. Participou de programas de TV, revistas especializadas e videoclipes de músicas que buscavam transmitir luxo, velocidade e exclusividade. Rapidamente, a Ferrari Enzo se transformou em um dos automóveis mais reconhecidos do planeta. Agora chegou o momento de entender as exclusividades mecânicas dessa máquina. Em termos de versões, a Ferrari Enzo teve basicamente uma configuração principal de produção, embora posteriormente tenha servido de base para modelos ainda mais extremos, como a Ferrari FXX e a Ferrari FXX Evolution, destinados exclusivamente para uso em pistas. A sua estrutura utilizava um chassi monocoque de fibra de carbono, tecnologia diretamente derivada da Fórmula 1. Essa construção permitia combinar baixo peso com uma alta rigidez estrutural impressionante, contribuindo significativamente para o desempenho e para a precisão dinâmica do veículo. O sistema de suspensão era composto por braços duplos triangulares nas 4 rodas, combinados com amortecedores ajustáveis eletronicamente. O conjunto foi projetado para oferecer o máximo de estabilidade em altas velocidades, sem abrir mão completamente da dirigibilidade em estradas convencionais. Na posição central traseira estava seu coração, o lendário motor F140B. Tratava-se de um V12 aspirado de 5.998 cm3. Diferentemente dos supercarros modernos, não existiam turbocompressores ou sistemas híbridos auxiliando o desempenho. Tudo dependia exclusivamente da capacidade mecânica desse conjunto. Esse motor produzia aproximadamente 660 cavalos de potência a 7.800 giros por minuto e 650 Nm de torque. Os números eram impressionantes para a época e colocavam a Enzo entre os automóveis mais rápidos do planeta. A entrega da potência era progressiva, agressiva e acompanhada por uma sonoridade que se tornou uma das marcas registradas do modelo. O câmbio utilizado era o de transmissão automatizada de 6 velocidades derivada da tecnologia Fórmula 1. As trocas aconteciam por meio de borboletas atrás do volante, extremamente rápidas para os padrões do início dos anos 2000.
Com esse conjunto, a Ferrari Enzo acelerava de 0 a 100 em aproximadamente 3,6 segundos e alcançava uma velocidade máxima superior a 350 km por hora. Mais impressionante ainda era a sua capacidade de continuar acelerando com violência muito acima dos 200 km por hora, algo reservado para pouquíssimos carros daquela época. O modelo pesava pouco mais de 1.480 kg, com seu tanque de 110 litros cheio de gasolina. Entre as tecnologias inovadoras que incorporavam esse modelo estavam os freios de carbono cerâmico, a aerodinâmica ativa, o controle eletrônico de tração altamente sofisticado e diversos sistemas derivados diretamente da experiência de Fórmula 1. Uma curiosidade interessante é que o motor F140 desenvolvido para a Enzo se mostrou tão avançado que serviu como base para vários outros modelos da Ferrari, produzidos anos depois. É igual aquela coisa de foguete, né? Projetos criados lá nos anos 80 ou 90 ainda são as mesmas tecnologias de hoje. De certa forma, parte da engenharia criada para a Enzo continuou viva dentro da marca por décadas. Mais marcante que seu conjunto mecânico, com certeza era seu visual. O design da Ferrari Enzo foi concebido para priorizar desempenho aerodinâmico acima de qualquer tendência estética da época. Cada curva, cada entrada de ar e superfície da carroceria possui uma função específica, relacionada à refrigeração, estabilidade ou geração de downforce. O resultado foi um carro extremamente agressivo que ainda hoje parece moderno. Durante a sua produção não houve facelifts oficiais. A Ferrari manteve o design praticamente inalterado, demonstrando a confiança da marca no projeto original. A sua dianteira logo trazia em mente a frente de um Fórmula 1. As rodas de 19 polegadas ajudavam a preencher os enormes paralamas, desenvolvidos para acomodar pneus de alta performance. Na traseira destacavam-se 4 lanternas circulares e o sistema de escapamento central. A combinação desses elementos criava uma aparência imediatamente reconhecível, até mesmo para quem não acompanhava as tendências do mundo do automobilismo. Já o seu interior seguia uma filosofia semelhante à de um carro de corrida. Fibra de carbono, couro e alcântara dominavam praticamente todo o ambiente da cabine. Os bancos eram desenvolvidos sob medida para muitos clientes, enquanto o painel priorizava funcionalidade em vez de luxo convencional. Uma curiosidade interessante é que vários clientes milionários ficaram surpresos ao perceber que a Enzo não possuía diversos itens de conforto encontrados em sedãs muito mais baratos. Mas isso era proposital. A Ferrari queria que cada ocupante lembrasse constantemente que estava dentro de uma máquina criada para desempenho extremo, e não para conforto absoluto. E por falar em conforto desconfortável, que tal agora falarmos de desconforto financeiro? Porque agora está no ar os defeitos clássicos. Por mais lendária que seja, a Ferrari Enzo não escapou completamente dos problemas mecânicos e eletrônicos. Foda, velho. Um dos pontos mais comentados pelos proprietários envolvia justamente os sistemas eletrônicos, que ocasionalmente apresentava falhas em sensores e mensagens de erro que apareciam sem explicações muito claras. Outro aspecto que costumava dar reclamações era o câmbio F1. Em congestionamentos, algumas trocas podiam parecer bruscas, lembrando ao motorista que aquele carro preferia estar em uma pista. E claro, existe o problema clássico de praticamente toda Ferrari rara, o preço das peças. Quando algo precisa ser substituído, os custos podem facilmente atingir valores capazes de comprar um carro inteiro. Tal produto tá caro, você não compra. Mas para quem compra um brinquedo desses, é claro que não está preocupado com isso, né? Precisamente. Quando a Ferrari Enzo chegou no mercado em 2002, ela não representava apenas um lançamento importante. Ela simbolizava o auge da Ferrari em um dos períodos mais vitoriosos da sua história, combinando tecnologia derivada da Fórmula 1, engenharia avançada e um nível de exclusividade raramente visto na indústria automotiva. A Enzo rapidamente conquistou seu lugar entre os maiores supercarros de todos os tempos. Seu legado influenciou gerações de supercarros e ajudou a definir o que significava desempenho extremo no início dos anos 2000. Um carro para homenagear o fundador da marca, Enzo Ferrari, com um visual singular e linhas que inspiraram modelos futuros, além, é claro, de marcar a história com seu ronco de motor que mais parece uma sinfonia. E esse é meu desenho da Ferrari Enzo. Muito obrigado por estarem comigo até aqui.
Por favor, não se esqueçam de deixarem aquele likezinho maroto para fortalecer o canal e confiram suas inscrições. Comentários sempre são bem-vindos. Eu estou indo nessa, fiquem com Deus e até breve. Valeu!